Boa tarde, boa noite, eu não sei. Um café. Hoje eu vim falar sobre uma coisa um pouco mais tranquila, não muito tão reflexiva. Vim dizer sobre como eu aprendi algumas línguas sozinho. E eu vou explicar para vocês e eu vou dar algumas dicas também. Sei que tem muitas pessoas que também não têm a oportunidade de pagar aulas, então creio que seja importante, né? Vou olhar aqui para o lado, porque meu computador está desse lado. E eu quero dizer que você não precisa se matar para você aprender a falar uma outra língua. Eu comecei a estudar outra língua, que foi inglês, no caso foi o primeiro, quando eu tinha 7 anos. A história começou assim. Eu tinha amiguinhos na época, e os meus amiguinhos eles tinham condições o suficiente para pagarem classes para eles, pagarem aulas e tudo mais. E eu não tinha, meu pai não tinha. Então, quando eu aprendi a ler, meu pai falou, se você quer aprender, toma aqui um dicionário. Ele me deu um dicionário no meu aniversário, de 7 para 8 anos, algo assim. E desde lá eu venho estudando inglês, e desde lá eu venho conversando com nativos, eu venho aperfeiçoando meu inglês, eu não preciso de legenda, eu não preciso mais de uma tradução, outra pessoa traduza para mim, ou uma tradução simultânea. Eu consigo entender perfeitamente, consigo falar perfeitamente. É óbvio que a gente tem que ter muita força. Eu era apenas uma criança, mas era o único modo que meu pai tinha de me ajudar naquela época. E foi assim que foi, gente. Esse é o começo da história. Eu já não tenho mais 20 e poucos, eu também já não tenho mais... Eu não tô na minha fase de jovem, nem na fase de jovem adulto, eu tenho 20 e tantos anos. Enfim, começou assim, e daí eu fui pulando para outras línguas. Hoje eu sei falar também espanhol, sei falar italiano e francês, mas são línguas que eu não uso. O que eu mais uso mesmo é espanhol e inglês. Então, como que eu fiz para conseguir isso? Eu estudei o dicionário inteiro. Eu era muito curioso, eu era uma criança muito curiosa, e eu tinha muita vontade. O que me inspirava muito era Harry Potter. Eu adorava Harry Potter. E eu queria aprender, porque eu queria saber o que eles estavam falando. Eu tinha um DVD, né, na época, olha, dinossauro aqui. Um DVD na época, e tinha uma parte do filme onde não traduzia, não conseguia traduzir. Não tinha legenda e não tinha a tradução oral. E eu queria entender o que estava acontecendo. E eu comecei a estudar. Como comecei a estudar? Com o tempo veio a internet e tinha livros na escola. Então, eu comecei, obviamente, pelos livros, porque não tinha internet, e fui crescendo nisso. Uma coisa que eu queria falar pra você, que eu acho que a primeira coisa é... Se arrisque. Se arrisque. Não se preocupe tanto com a gramática ela é muito importante, mas tente o básico, saiba os verbos básicos primeiro, depois você vai aperfeiçoando isso. Assim também como não fique tão apegado ao sotaque. O sotaque é uma coisa que você pode melhorar com um tempo. Tu pode escolher um outro sotaque, tu pode escolher um sotaque que te agrada mais. Britânico, australiano, americano, enfim, qualquer tipo de sotaque você pode aperfeiçoar. Porém, o que importa mesmo é saber a língua. Se tu não sabe a língua, não tem como falar. Se tu não sabe falar, não tem sotaque nenhum. Então, o que importa é... Eu sei que isso é muito óbvio, mas não traduza tudo ao pé da letra, porque não vai fazer sentido. É a mesma coisa, pense que você é um estrangeiro. Tu chega aqui no Brasil e a gente fala assim pra ele, tu é muito mão de vaca. Se ele traduz bem, literal, ele vai entender alguma coisa? Ele vai entender o que é isso? É óbvio que não. Ele precisa entender o contexto. Então, primeiro, o que a gente faz? A gente aprende o verbo to be. É chato, não é legal, é uma coisa assim, mas do to be vai crescendo para outras coisas, porque o to be, ele é igual aos nossos verbos, gente. É a mesma coisa, é o mesmo processo de aprendizagem. Porém, não seja tão duro com você. Quanto mais rígido você for com você, mais você se força e pode criar uma trava. Então é melhor não fazer isso. Também não fique o tempo todo estudando isso, não fique o dia inteiro estudando isso. Procure um momento do seu dia onde você pode tirar ali, sei lá, meia hora, 50 minutos no máximo, que é o tempo que o seu cérebro consegue ficar concentrado. Mais do que isso, o seu cérebro não consegue se concentrar. Gente, desculpa, eu tô olhando pro meu computador e pra câmera, tá?
É o tempo que o teu cérebro consegue se concentrar. Mais do que isso, você não vai conseguir se concentrar, vai virar aqui uma grande confusão e tu não vai conseguir progredir nisso. Tira esse tempo para estudar, coloque o celular no não perturbe, se afaste, faz um cafezinho, um chazinho, sei lá, o que tu quiser. E não se force tanto. É um processo de aprendizagem, não é a tua língua materna, é uma outra língua. Então é importante que vocês entendam que não vai da noite pro dia, fiquei fluente em inglês. Não, não é assim. Ou fluente em espanhol, ou qualquer outra coisa. O método e a metodologia, ela é igual. O que tu tem que fazer, que é muito óbvio, e todo mundo acho que já conhece. Livro em inglês, filme em inglês, música em inglês. Perdeu o medo de errar, perdeu o medo de falar errado, perdeu o medo de escrever errado, perdeu o medo de passar vergonha, perdeu o medo de pedir desculpa por não ter entendido, perdeu o medo para pedir que a pessoa repita várias vezes. Então, é muito mais sobre... Isso também ajuda vocês na parte de exteriorizar, porque, por exemplo, se tu conversa com um nativo, talvez é muito comum, principalmente no começo, que a gente não entende muito, a gente não tem uma boa dicção, a gente não consegue pronunciar várias palavras, a gente não consegue entender várias expressões. Então, é comum que a gente fale errado, que a gente pronuncie errado, é comum que a gente não consiga passar a mensagem. Mas o que é ser fluente? Ser fluente nada mais é do que você ter a mensagem... São duas pessoas. Eu tenho uma mensagem que preciso passar para essa pessoa aqui. Eu consigo passar a mensagem. Mesmo que essa mensagem seja quebrada, se essa pessoa que ela entendeu, isso já faz parte da fluência. Minha professora da escola, quando eu entrei no ensino fundamental, quinta série, por aí, eu tive... um ano, eu acho, sempre estudei em escola pública, eu tive um ano de inglês. E eu já era muito, assim, apaixonado por essa língua, sempre fui. Pra mim, é a minha segunda língua, eu adoro, eu não preciso nem pensar em como falar inglês, é uma coisa que é automática. E ela me disse assim, quando tu parar de pensar em português, parar de tentar traduzir cada palavra que tu ouve, que tu escreve, e já simplesmente aceitar que a palavra é assim, que a expressão é assim, é quando você realmente aprendeu a língua. Essa foi minha professora de inglês falando. Ela falou, quando você parar de pensar em português tentando traduzir, você aprendeu a língua. E aí eu fui entender isso anos depois. Foi quando eu parei de pensar em português para falar inglês. Eu comecei a pensar em inglês para falar. Até hoje eu tem palavras que eu não sei em português, eu não lembro em português, lembro em inglês e não consigo lembrar em português. É uma coisa muito comum de uma pessoa bilíngue passar. Então, não tenho muito esse medo de... mas o meu amigo fala super bem já faz não sei quantos anos. Mas o teu amigo é teu amigo, entendeu? Vocês têm que entender que cada pessoa tem um tempo para aprender algum assunto, alguma coisa. Cada pessoa demora um tempo, cada pessoa tem seu próprio ritmo. E eu não estou nem sendo filosófico aqui, eu estou falando apenas a verdade. Cada pessoa demora um tempo para aprender alguma coisa e ponto. Não tem certo, não tem errado nisso. Algumas pessoas demoram mais, algumas pessoas são mais rápidas, algumas pessoas conseguem pegar mais rápido e algumas não, e tá tudo bem. Então, o meu conselho são esses conselhos básicos. Muita música em inglês, muita música em inglês. Isso ajuda você porque é uma coisa que você gosta. Ouvir música, né? Principalmente para aqueles que gostam. Você ouvir música e é gostoso, porque você vai aprender uma nova língua escutando música, que é uma coisa que é muito gostosa de ouvir, uma coisa muito legal, às vezes ali, de boa. Mas também é bom que você preste atenção. Não necessariamente fique traduzindo a música. Escute a música, preste atenção na pronúncia, veja a tradução, tente repetir. E por aí vai. E é assim. Séries em inglês. Depois, gente, são etapas. Depois, com um pouco mais de estudo, tentar ler um livro em inglês. Depois, tentar colocar a legenda em inglês com áudio em inglês. Coloca a legenda primeiro em português com áudio em inglês. Depois em inglês com legenda em inglês. E depois sem legenda nenhuma, só o áudio. Depois só o áudio em português e a legenda em inglês. Isso ajuda no processo para você absorver, para você aprender a escrever, aprender a gramática. Só que vamos pensar aqui, não se vive de gramática apenas. Se tu for para algum país que fala
é inglês, não tem como tu ficar o tempo inteiro escrevendo no teu celular o que tu quer ali, toda hora pro garçom, pra não sei quem, não sei o que. Não tem como. Tu precisa ter o tete a tete. Tu precisa conversar para poder pedir coisas, para poder fazer coisas, porque senão não vale a pena. Não faz sentido. É necessário que haja essa troca. Então, não é public, mas eu vou indicar para vocês um app chama Tandem. Lá você conversa com nativos, tem vários nativos, você escolhe as línguas que você quer falar, as línguas que você está aprendendo, e tu coloca, óbvio, a tua língua materna, e lá tu consegue falar com nativos. Então é muito interessante esse aplicativo, dá para mandar áudio, dá para mandar texto, a pessoa ela pode te corrigir teu texto, corrigir também o seu áudio. Também tem uma aba chamada Parties, que também dá para você entrar e são pessoas do mundo inteiro falando ao mesmo tempo. É um grande chat, mas é só de áudio, não tem texto, é só áudio. Então é muito legal. Facilita essa troca com nativos, porque lá é literalmente um app de trocas. Então tu conversa com a pessoa e fala: olha, eu gostaria de aprender inglês, eu posso te ensinar português. E aí vocês fazem esse intercâmbio, mesmo que por longe, mesmo que distantes. Então é muito incrível, é muito legal, mas não tenham medo de errar, não se pressionem demais, não esforcem demais, não tentem aprender mais do que assim o seu limite. O seu cérebro vai chegar num tempo onde ele vai ficar cansado. 30 minutos por dia já está ok, tá? Então, livros também, livros são mais complexos, porque não tem ninguém falando, é você e você. Você e a o teu próprio nível de aprendizagem. Então, é muito legal. Depois que tu aprende a falar, que tu consegue se comunicar, que começa a ficar um pouco melhor a comunicação, é uma realização muito gostosa, muito legal, porque é pelo teu mérito. Eu não tinha como pagar. Tem pessoas que têm como pagar e não conseguem destravar também como falar. E tem pessoas assim como eu, que são autodidatas, que aprenderam sozinhas. Não romantizem isso. Se eu pudesse ter tido dinheiro para pagar aulas para mim, eu teria pago, mas eu não tinha. Então eu tive que me virar com o que eu tinha, certo? Eu acho que basicamente o vídeo é sobre isso. As dicas são essas. Tem sim, como todos já conhecem, o Duolingo é muito bom, é legal para praticar, é legal para aprender um pouco de gramática, mas também não fiquem apenas refém do Duolingo, tá? O Duolingo é uma ótima ferramenta, o Duolingo é incrível, mas prezem por também aprender sozinhos e ir em busca disso, dessa troca com nativos mesmo. Tem muitos lugares que cobram para falar com nativos, né? Tem muitos aplicativos que cobram para falar com nativos. Usem o Tandem. Eu vou deixar o nome dele aqui certinho e vocês procuram aí no celular de vocês. Eu não sei se vocês usam Android, se vocês usam iOS, mas tem para os dois, tá? No Tandem é um pouquinho complicado, às vezes tem que ficar na lista de espera, mas quase sempre dá certo. Então, percam medo, se joga. O que tu tem a perder? Tu não tem a perder nada. Tu tá ganhando, ali é experiência, é autoconhecimento, é saber os seus limites, é saber até onde eu posso ir, é saber como fazer, como chegar lá sem eu ter que gastar. Porque se tu tem dinheiro para pagar um curso, que massa, muito bom. Se tu não tem dinheiro para pagar um curso, tu consegue fazer sozinho. Eu sou a prova viva de que você consegue sozinho, mas não romantize isso, certo? Eu acho que é isso. Hoje foi mais um study vlog, não foi uma coisa muito filosófica. Faça o que eu vou fazer agora, eu vou deixar nas imagens. Quando a sua cabeça estiver muito cheia, faça um exercício físico. Dê uma andada na natureza, respire, faça uma caminhada, sabe? Sinta o ar puro, sinta os passarinhos cantando, perceba as coisas ao seu redor, tá? Isso ajuda muito. Outra coisa, durmam bem, comam bem, e literalmente não se esforcem muito, tá? Não se permitam ficar em lugares bagunçados também. Isso vai tirar a tua concentração. Então, quanto mais limpo tiver, não no sentido de limpeza de sujeira, mas mais organizado tiver o lugar que tu tá inserido, é mais fácil de aprender uma outra língua. Eu falei aqui do inglês, mas pode ser qualquer língua de qualquer país. Eu, por exemplo, no espanhol tenho um sotaque argentino. Foi como eu aprendi. Então,
Não tenham medo, aprendam primeiro a metodologia, entendam primeiro o que é a língua, entendam primeiro essa parte. Lembre-se que a oratória ela é muito importante porque a gente tem que aprender o dia a dia, tem que aprender a falar o dia a dia, porque é isso que importa. Não tem como ficar o tempo inteiro na gramática, você precisa falar. Então, vá desenvolvendo, vá perdendo essa vergonha e vá colocando isso em prática. Coloque seu celular nas configurações, tudo em inglês. Coloca tudo em inglês. O teu computador, se tu puder, coloque em inglês também. Todos os aparelhos que tu tiver, coloque em inglês. É muito legal, é muito importante. Vai forçar o teu cérebro ali a pensar todos os dias, porque tu usa o celular todos os dias, tu usa o computador todos os dias, tu usa o Apple Watch todos os dias, ou não sei, Samsung, enfim, não importa. Então, coloque isso, traga a língua para vocês. Vocês precisam trazer a língua como se ela fosse de vocês. Só que, lembre-se, tá tudo bem ter um sotaque em uma outra língua estrangeira. A sua língua materna é português. Então, é um pouco óbvio que terá um pouco de sotaque aí. Eu já faz muitos anos que eu estudo inglês, então eu quase não tenho sotaque brasileiro. Não dá pra falar brasileiro porque, né, o nosso português é diferente de português de Portugal, mas quase não se nota o meu sotaque, mas, enfim, isso não significa nada, tá? Então, se joguem, vai dar tudo certo. Voltem aqui pra falar se deu certo, voltem aqui pra falar a dificuldade de vocês. Eu espero ter ajudado, eu espero que vocês consigam. É só ter um pouco de força de vontade e lembrar que é um processo. É um processo, não acontece do dia pra noite. Certo, vlog? Então eu vejo vocês mais pra frente. Tchau, tchau.